Esta é a linha do tempo do período intertestamentário, conhecido por muitos como os 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Nossa linha do tempo começa por volta de 430 a.C. A Judéia permanecia como província do Império Persa, que havia permitido o retorno dos exilados e a reconstrução do templo décadas antes. Em Jerusalém, Neemias concluiu sua tarefa de reconstruir os muros da cidade, trazendo ordem e segurança. Paralelamente, o sacerdote Esdras restaurou o lugar central da lei de Deus na vida do povo. Nesse contexto, viveu Malaquias, a última voz profética do período do Antigo Testamento. Sua mensagem foi uma repreensão severa contra um sacerdócio que se tornou corrupto e um povo cuja adoração era cínica e vazia. A aliança parecia rompida pela indiferença. Inclusive, as palavras finais de Malaquias foram uma promessa misturada com uma advertência, apontando para o Messias vindouro e para o precursor que prepararia o seu caminho, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Após Malaquias, a voz profética cessou, ou seja, nenhum profeta canônico se levantou em Israel pelos próximos 4 séculos. Mas o silêncio de Deus na revelação profética não significou sua inatividade na história. Ao contrário. A providência divina estava, na verdade, trabalhando de forma intensa para preparar o cenário mundial. Por mais de um século, a Pérsia governou, mas uma nova força estava surgindo no Ocidente. Em 332 a.C., o mundo mudou para sempre. Alexandre o Grande da Macedônia, em sua campanha militar implacável, varreu o Império Persa. Ele conquistou a região da Judéia, que se submeteu sem grande resistência. Alexandre não foi apenas um conquistador militar, mas um promotor fervoroso da cultura helênica. Seu objetivo era unificar o mundo sob a língua, a filosofia e os costumes gregos. Esta foi uma das mudanças culturais mais significativas da história humana. Porém, o Império de Alexandre foi efêmero. Após sua morte prematura, seus generais lutaram brutalmente pelo controle. Em 320 a.C., apenas 12 anos após a conquista de Alexandre, Ptolomeu I, um dos generais que dividiram o império após a morte de Alexandre, tomou Jerusalém. Com isso, a Judéia iniciou um longo período sob o domínio da dinastia ptolomaica, que governava a partir de Alexandria, no Egito. Sob seu controle, a Judéia experimentou relativa estabilidade, embora continuasse sujeita à tributação e influência cultural estrangeira. Os judeus começaram a dispersar-se mais amplamente, com várias comunidades estabelecendo-se em Alexandria e outras cidades helenísticas. Enquanto isso, em 312 a.C., outro general de Alexandre, Seleuco I, fundou o que viria a ser o Império Seleucida ao norte, na região da Síria e Babilônia, estabelecendo um poder rival que definiria os próximos séculos. Esta rivalidade entre Ptolomeus e Seleucidas colocaria a pequena Judéia numa posição geopoliticamente vulnerável, situada entre dois grandes poderes em constante conflito. Mas pelos 100 anos seguintes, de 301 a mais ou menos 200 a.C., a Judéia permaneceu sob o controle dos Ptolomeus. A diáspora, ou seja, a dispersão dos judeus, cresceu, enquanto o helenismo continuou se expandindo por toda aquela região. Inclusive, nesse tempo, Alexandria tornou-se o maior centro intelectual judaico fora da terra de Israel. Foi nesse contexto que ocorreu um dos eventos mais providenciais para o pano de fundo da história bíblica. Por volta de 280 e 250 a.C., em Alexandria os judeus, que agora falavam grego como língua principal, sentiram a necessidade de ter suas escrituras no idioma do império, afinal muitos já não dominavam mais o hebraico. Iniciou-se assim o projeto de traduzir o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, do hebraico para o grego. Esta foi a origem da Septuaginta, que era a tradução grega da escritura hebraica. Inclusive, ao longo dos séculos seguintes, o restante dos livros do Antigo Testamento também foi traduzido. Antigas lendas contam que 72 eruditos teriam realizado essa tradução em 72 dias, daí o nome Septuaginta, que significa 70. Sobre isto, podemos dizer que talvez o Pentateuco até tenha sido traduzido num curto período, mas a verdade é que a obra foi completada em etapas ao longo de várias décadas. Seja como for, o propósito humano era claro: alimentar a fé dos judeus da diáspora.
Mas o propósito soberano de Deus era ainda maior. Ele estava preparando sua palavra na língua universal da época, a língua em que o Novo Testamento seria escrito e na qual o Evangelho seria pregado aos gentios, de Roma à Índia. Inclusive, esta tradução foi a Bíblia usada pelos cristãos primitivos e a versão das Escrituras mais citada pelos apóstolos no Novo Testamento. Mesmo durante esse vácuo profético, a criatividade religiosa judaica não cessou. Entre aproximadamente 250 a.C. e as primeiras décadas da era cristã, uma vasta literatura judaica foi produzida. Muitas dessas obras são os textos hoje chamados de apócrifos ou deuterocanônicos, incluindo Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque e 1º e 2º Macabeus, além de literaturas parabíblicas como partes de 1º Enoque e outros escritos apocalípticos. Estas obras refletem o desenvolvimento teológico judaico durante o período intertestamentário. Embora não sejam reconhecidas como canônicas pela tradição protestante, elas fornecem informações valiosas sobre o contexto histórico, o pensamento, as lutas e as esperanças do povo judeu neste período. Simultaneamente, outro desenvolvimento literário importante estava em andamento. Muitos textos bíblicos foram reunidos e copiados meticulosamente por escribas judeus na região do deserto da Judéia e em outros centros. Essa coleção de escritos foi preservada posteriormente por comunidades locais provavelmente associadas aos essênios e mais tarde depositadas em cavernas às margens do Mar Morto antes da revolta judaica que culminou na queda de Jerusalém em 70 d.C. Estes seriam os manuscritos do Mar Morto, redescobertos apenas no século XX, que incluem, além de cópias de textos bíblicos, comentários, regras comunitárias e escritos apocalípticos. A estabilidade relativa sob os Ptolomeus egípcios terminou de forma abrupta. Ao norte, os seleucidas sírios estavam ganhando força. Por volta de 200 a.C., o rei Seleucida Antíoco III derrotou os Ptolomeus na Batalha de Panion. A Judéia passou, então, ao controle seleucida. O domínio, que antes era tolerante, agora estava sob o controle de uma dinastia que se tornaria agressiva e opressora. Inicialmente, Antíoco III tratou os judeus com considerável generosidade, concedendo-lhes certos privilégios e isenções fiscais, reconhecendo suas leis ancestrais. Contudo, esta situação favorável não durou muito. A situação chegou ao ponto de ebulição com o reinado de Antíoco IV Epifânio, entre 175 e 164 a.C. O seu próprio nome, Epifânio, significava Deus manifesto, uma declaração de sua arrogância blasfema. Com o tempo, Antíoco Epifânio não ficou satisfeito em apenas governar os judeus. Ele decidiu erradicar a fé judaica e impor o helenismo à força. Ele interferiu no sumo sacerdócio, vendendo o cargo para o maior lance. Então, entre 167 e 164 a.C., a opressão tornou-se total. Antíoco Epifânio proibiu a prática do judaísmo. A guarda do sábado, a circuncisão e a posse de cópias da Torá tornaram-se crimes capitais. O clímax de sua tirania ocorreu em 167 a.C., quando ele profanou o templo em Jerusalém. Ele ergueu um altar ao deus grego Zeus no lugar santo e sacrificou um porco sobre ele. A abominação desoladora profetizada pelo profeta Daniel cumpriu-se historicamente em um ato de sacrilégio do governante Seleucida que marcou a alma judaica e acendeu o fogo da rebelião. Deus, embora profeticamente silencioso, não estava inerte. A opressão extrema gerou também resistência extrema. Então, em 167 a.C., na pequena cidade de Modim, um sacerdote idoso chamado Matatias, da família Asmoneia, foi ordenado por um oficial seleucida a oferecer um sacrifício pagão. Ele se recusou. Quando um judeu apóstata se adiantou para obedecer, Matatias, tomado por zelo, matou tanto o judeu quanto o oficial. Ele e seus 5 filhos fugiram para as colinas. A revolta dos Macabeus havia começado. Quando Matatias morreu, seu filho, Judas Macabeu, assumiu a liderança entre 166 e 160 a.C. Macabeu era um apelido que provavelmente significava o martelo, talvez um testemunho de sua eficácia militar. Judas era um estrategista de guerrilha brilhante. Contra todas as probabilidades,
liderando um exército de fiéis que lutavam por sua fé e sua sobrevivência, ele infligiu derrotas humilhantes aos vastos exércitos seleucidas. O que começou como resistência religiosa tornou-se uma guerra pela independência nacional. O ponto culminante dessa luta heróica veio em 164 a.C., quando Judas Macabeu conseguiu reconquistar Jerusalém. Eles purificaram o santuário, removeram os objetos profanos, construíram um novo altar e rededicaram o templo ao Senhor. A luz da menorá foi acesa novamente, e este evento milagroso de libertação e purificação resultou numa celebração que deu origem à festa de Hanukkah, a festa da dedicação, que o próprio Senhor Jesus observaria séculos mais tarde, como registrado no Evangelho de João. A guerra pela liberdade continuou. Após a morte de Judas em batalha, seu irmão Jonatas assumiu a liderança do movimento macabeu entre 160 e 143 a.C. Jonatas não era apenas um líder militar, ele era um político astuto. Em 152 a.C., aproveitando-se de uma disputa interna pelo trono seleucida, Jonatas conseguiu ser nomeado sumo sacerdote. Este foi um momento de virada. O poder político e o poder religioso estavam agora consolidados na mesma família, a dinastia Asmoneia. Isto, no entanto, também suscitou críticas entre judeus piedosos, especialmente porque os asmoneus não descendiam da linhagem zadoquita legítima de sumos sacerdotes. Foi precisamente neste caldeirão de guerra religiosa, fervor nacionalista e política de poder que o cenário religioso retratado no Novo Testamento começou a tomar forma. Inclusive, foi entre 160 e 100 a.C. que os principais grupos do judaísmo se solidificaram. Os fariseus surgiram provavelmente dos judeus piedosos que apoiaram a revolta. Eles eram intensamente devotados à aplicação da lei de Moisés, a Torá, a cada aspecto da vida diária. Para isto, eles se tornaram guardiões de uma tradição oral que interpretava e expandia a lei escrita. Eles acreditavam na ressurreição, em anjos e demônios e na soberania de Deus lado a lado com a responsabilidade humana. Os saduceus, por outro lado, representavam a aristocracia sacerdotal e a elite rica de Jerusalém. Eles estavam intimamente ligados ao poder político do templo. Teologicamente, eram conservadores de uma forma muito particular. Aceitavam apenas o Pentateuco como escritura divinamente autoritativa e rejeitavam as tradições orais dos fariseus. Crucialmente, eles negavam a ressurreição dos mortos e a existência de espíritos ou anjos. Também por volta de 150 e 140 a.C., um terceiro grupo importante emergiu, os essênios. Desgostosos com o que viam como a corrupção do templo e a ilegitimidade do sacerdócio asmoneu, que, como já foi dito, não era da linhagem de Zadok, eles se retiraram. Muitos acreditam que a comunidade de Qumran, responsável pelos manuscritos do Mar Morto, era um grupo essênio. Eles viviam em comunidades ascéticas, enfatizando a pureza ritual e aguardando uma intervenção apocalíptica de Deus. A dinastia Asmoneia atingiu seu auge político sob Simão, o último irmão macabeu. Em 142 a.C., ele finalmente obteve o reconhecimento formal da independência judaica pelos seleucidas. A dinastia Asmoneia foi oficialmente estabelecida, governando como reis e sumos sacerdotes por quase 80 anos. Curiosamente, Simão foi proclamado líder e sumo sacerdote para sempre, até que um profeta digno de confiança aparecesse. Uma cláusula reveladora que reconhecia a irregularidade da situação, mas a aceitava por necessidade. Mas o que começou como uma luta piedosa pela pureza religiosa, logo se deteriorou em uma luta cínica pelo poder político. Simão foi assassinado por seu genro em 134 a.C., mas a dinastia continuou. Entre 134 e 104 a.C., João Hyrcano I, filho de Simão, governou como sumo sacerdote e etnarca. Seu reinado marcou uma expansão territorial significativa. Hyrcano conquistou e forçou a conversão de povos vizinhos, como os idumeus. Ele também agravou a rivalidade entre judeus e samaritanos ao destruir o templo no Monte Gerizim, após conquistar a cidade de Siquém. Ele também aprofundou a divisão interna ao romper com os fariseus e se aliar aos saduceus. Entre 104 e 103 a.C.,
Aristóbulo I, filho de Hircano, governou brevemente. Ele foi o primeiro asmoneu a assumir oficialmente o título de rei, além de sumo sacerdote, consolidando a pretensão dinástica. Seu breve reinado foi marcado por intrigas familiares e violência, mas manteve a continuidade asmoneia. Em seguida, entre 103 e 76 a.C., Alexandre Janeu, irmão de Aristóbulo, reinou de forma mais longa e turbulenta. Na verdade, Alexandre foi um governante brutal e guerreiro, que massacrou milhares de pessoas e entrou em conflito aberto com os fariseus, chegando a crucificar centenas de seus oponentes. Após a morte de Alexandre Janeu, sua viúva, Salomé Alexandra, tornou-se a única rainha a governar a Judéia, entre 76 e 67 a.C. Em uma sábia manobra política, ela reverteu o curso. Ela trouxe os fariseus de volta ao poder político, dando-lhes controle sobre os assuntos religiosos e domésticos, enquanto nomeava seu filho mais velho, Hircano II, como sumo sacerdote. Os saduceus, embora enfraquecidos politicamente, mantiveram sua influência no templo. Mas essa breve era de paz interna desmoronou com a morte de Salomé. Entre 67 e 63 a.C., eclodiu uma guerra civil motivada pela disputa entre os dois filhos de Salomé, o brando Hircano II, apoiado pelos fariseus, e o ambicioso e militarista Aristóbulo II, apoiado pelos saduceus. Eles lutaram pelo controle duplo de rei e sumo sacerdote. Aristóbulo II tomou o poder pela força, mas Hircano II, influenciado pelo governador da Idumeia, resistiu. A guerra civil enfraqueceu drasticamente o reino asmoneu e criou o ambiente para intervenção externa. Na verdade, em sua busca desesperada por vantagem, ambos cometeram um erro fatal. Apelaram para uma nova superpotência que estava consolidando seu domínio sobre o Mediterrâneo. Em outras palavras, eles pediram a intervenção de Roma. Então, em 63 a.C., o general romano Pompeu, o Grande, chegou a Jerusalém para mediar a disputa. Vendo Aristóbulo II como uma ameaça, Pompeu sitiou e conquistou Jerusalém. Em um ato de arrogância suprema, ele entrou no Santo dos Santos do templo, profanando-o aos olhos dos judeus. A independência asmoneia, arduamente conquistada por Judas Macabeu, estava terminada. A Judéia agora era um reino cliente de Roma. Assim, o cenário político final para o Novo Testamento estava montado. Pompeu reinstalou Hircano II como sumo sacerdote e etnarca a partir de 63 a.C., mas ele era apenas um fantoche nas mãos de Roma. O verdadeiro poder estava com seu conselheiro, o astuto governante Idumeu Antípatro. O caos político continuou. A partir de 40 a.C., uma reviravolta dramática ocorreu. Os partos, inimigos orientais de Roma, invadiram a Judéia e instalaram Antígono II, o último asmoneu, filho de Aristóbulo II, como rei. Durante um período de 3 anos, o poder romano foi desafiado. Mas Roma reagiria. Na verdade, os romanos tinham seu próprio candidato para governar a problemática província da Judéia. Seu nome era Herodes, filho de Antípatro. Apoiado pelo Senado e pelo exército romano, Herodes sitiou Jerusalém e em 37 a.C. tomou o trono. Antígono foi morto, e com ele a dinastia asmoneia, dando lugar ao longo reinado de Herodes, o Grande. Herodes governou de 37 até o ano 4 a.C., como rei cliente de Roma. Ele era um homem de contradições. Era um idumeu, descendente de Esaú, governando os judeus, um político brilhante, um construtor megalomaníaco e um tirano paranoico que assassinou sua própria esposa, sua sogra e alguns de seus filhos. Para pacificar seus súditos judeus e imortalizar seu próprio nome, Herodes iniciou seu projeto mais extravagante por volta de 20 a.C., a reconstrução e expansão massiva do Templo de Jerusalém. Ele o transformou em uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Foi este templo, em toda a sua glória, que Jesus conheceria. Enquanto Herodes construía, os fariseus, saduceus e essênios continuavam suas práticas, representando as principais correntes de pensamento que Cristo encontraria durante o seu ministério terreno. E então, na plenitude dos tempos, quando o palco estava perfeitamente montado por decreto divino,
finalmente o silêncio profético de 400 anos foi quebrado. O anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias e anunciou o nascimento de seu filho, o profeta João Batista, aquele que viria no mesmo espírito de Elias e prepararia o caminho para o Redentor. Depois de mais de 400 anos, a profecia de Malaquias estava se cumprindo. Na pequena Nazaré, Gabriel também anunciou a Maria o nascimento miraculoso do próprio Jesus. Assim, finalmente por volta de 6 a 4 a.C., no fim do reinado sangrento de Herodes, na cidade de Belém, conforme profetizado nas Escrituras, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aquele para quem a lei e os profetas apontavam havia chegado. Uma observação importante neste ponto é que o nascimento de Jesus é datado entre 6 e 4 a.C., devido a um erro posterior no cálculo do nosso calendário. Em sua loucura, Herodes massacrou os meninos de até 2 anos em Belém, na tentativa de acabar com a vida de Jesus, mas não teve sucesso. Então, em 4 a.C., Herodes morreu, e seu reino foi dividido por Roma entre seus filhos. Arquelau tornou-se etnarca da Judéia, mas era tão brutal que os próprios judeus e samaritanos pediram a Roma que o removesse, o que ocorreu em 6 depois de Cristo. A partir desse ponto, a Judéia passou a ser governada diretamente por prefeitos e procuradores romanos. Um desses procuradores, que assumiria o cargo em 26 depois de Cristo, seria Pôncio Pilatos, responsável pela condenação oficial de Jesus. Portanto, podemos terminar dizendo que os 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento não foi um período de ausência de Deus. Foi o período de preparação mais intenso da história. Deus preparou uma língua universal, o grego, uma paz universal, a Pax Romana, estradas que conectavam o mundo greco-romano, preparou uma Bíblia traduzida, a Septuaginta, e um povo repleto de uma expectativa desesperada pelo Messias. O palco estava pronto para o início do ministério do Filho de Deus. Então, o silêncio foi quebrado de uma vez por todas e o Verbo Divino falou. Agora deixe o seu comentário dizendo se você já sabia o que aconteceu no período intertestamentário. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, estudando a Bíblia de forma detalhada, eu te convido a estudar teologia conosco, de qualquer lugar, totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.